Falamos da África em geral, falemos agora mais especificamente da sub-região da qual o Dr. Ribeiro se ocupa, que é a África Ocidental. Há vários temas, há vários assuntos. Eu começaria por que é um assunto financeiro. A zona da CEDEAO, que representa os 15 países, tem dois grandes sistemas, se posso dizer, monetários. Um que vem do franco CFA e outro que é o outro sistema que é feito dos 6 ou 7 países que têm moedas nacionais, como a Naira, o CEDI, o Leon e outros. O dólar liberiano. Neste momento, não só neste momento, mas desde o ano passado, quando se falou de que o franco CFA seria transformado em ECO, que o grande debate e um debate forte entre os dois blocos, sobretudo entre a zona do franco CFA e sobretudo a Nigéria e o Ghana, se intensificou. Recentemente, provavelmente também esteve presente na última cimeira da CEDEAO, mais uma vez, o lançamento do ECO foi adiado. Qual é a posição do BAD? O BAD tem trabalhado neste assunto. Como é que vê, na verdade, a questão do ECO como uma moeda única, tendo em conta as diferenças enormes e os avanços que há, estando de acordo ou não por questões históricas, sobre a questão do franco CFA, mas que é uma moeda que tem peso, tem credibilidade face às outras moedas. Qual é a situação atual e como é que o BAD vê o impacto deste debate e da moeda única ou não no desenvolvimento da zona da CEDEAO? Muito bem, o debate do franco CFA tem sido um debate muito presente nos últimos anos por vários motivos, porque há a percepção de que uma moeda que basicamente é produzida fora dos países que fazem uso desta moeda, portanto, não permite acautelar o crescimento econômico, porque para acompanhar o crescimento econômico é preciso poder ter uma política monetária, ou seja, uma política de fixação da taxa de câmbio da moeda para acompanhar ou facilitar exportações e controlar, facilitar, em certa medida, importações. Portanto, neste momento, os países da zona CFA, há muito do público que tem a percepção de que os Estados só têm política fiscal, não têm política monetária. E estas duas políticas são as duas manetas, né, que estão normalmente no controle do Estado. E daí a questão de saber por que estes países não teriam moeda própria que vão gerir de forma, digamos, soberana, totalmente soberana. Como disse, o encontro da CEDEAO, que data de cerca de 2 semanas, decidiu de adiar o ECO para 2027, porque há necessidade de critérios de convergências em termos de inflação, etc., de reservas, de déficit e tudo isso, mas dizer que não é uma tarefa fácil e também os países que não são da zona UEMOA ou da zona da CFA têm também as suas preocupações e tem um historial diferente, e logo cria uma situação de um certo ajustamentos que são necessários. O BAD, como instituição, não tem postura de decidir nesta matéria. Nós estamos a acompanhar os Estados-membros para ver qual é o seu melhor interesse e em que nós podemos ajudar. Mas, dito isto, qual que seja a moeda, nós não podemos descurar a importância da gestão efetiva dos recursos públicos, a importância do Sistema Nacional de Contratação Pública, que são a via pela qual são usados os recursos. Portanto, há aprimoramento do ecossistema institucional de boa governação dos países. Ultimamente, são estes fatores que são
fatores-chave. A moeda é um elemento do sistema, mas não é tudo. O importante é ter olhos focados nos fundamentais da economia, de forma que a economia possa ser mais saudável possível. Mas a percepção geral é que o franco CFA é uma moeda estável, certo, muito cara, e que teria tendência a render as exportações dos países africanos menos fáceis e logo a tornar a África Ocidental ou a zona do UEMOA menos competitiva, porque o que nós produzimos e vendemos lá fora vem a preço muito elevado. Então, são debates que devem ser ponderados. Muitas vezes temos a postura em África de olhar mais para o controle da inflação, mas temos que ver também a questão de crescimento real da economia, no sentido de proporcionar mais possibilidade de exportação de bens e serviços produzidos pelas empresas, de forma geral, e não por recursos naturais, que muitas vezes não beneficiam necessariamente a toda a população. De um ponto de vista de um observador atento, de alguém que viajou por várias regiões da África, a percepção exterior é que a zona da CDL, a África Ocidental, é provavelmente a zona mais integrada em África. Isto também do ponto de vista económico. É a sua opinião de que a África Ocidental, a CDL, é a zona que tem uma maior integração económica e comercial? A zona da África Ocidental tem uma boa integração no sentido que, por exemplo, as pessoas não necessitam de visto para viajar dentro da CDAO, basta um passaporte e normalmente até o bilhete de identidade, e neste sentido está muito avançado. Nós podemos fazer a comparação com a zona da SADC, em que também não é preciso de visto, mas a SADC, a África Austral, tem maior integração econômica devido ao poder da economia sul-africana. A economia sul-africana cria um polo de desenvolvimento que faz com que a SADC tenha uma presença, uma realidade econômica bastante maior do que a África Ocidental, porque olhando para a África Ocidental, muitos os países de exportação e de importação, os primeiros países, não são necessariamente do continente. Olhando para a África de Leste, nós temos a Comunidade Econômica da África de Leste também, que é dinâmica e tem uma boa integração também, mas a África Ocidental tem um historial de integração que é mais que vem de mais longe e, portanto, com a facilidade de mobilidade das pessoas, dá esta percepção. Não obstante esta realidade, a situação no terreno é que quando se movimenta carga, por exemplo, de Gana, digamos, para a Costa de Marfim, são países vizinhos, eu estou em Costa de Marfim, não significa que tudo vai da forma muito simples, sem problemas ao nível da alfândega. Portanto, há ainda questões que devem ser encaradas na movimentação das cargas. Isto leva também à questão da zona econômica da África, a zona livre de comércio da África, que, como sabe, está efetivo desde o 1º de janeiro deste ano. Este é um grande empreendimento, é um sonho realizado para os países africanos, mas carece de mais alguns anos para que os produtos que serão elegíveis a menos taxas e todo o conjunto de regulamentos estejam prontos. Então, isto reflete mais ou menos a situação da África Ocidental. Temos ainda progresso a marcar em termos de realmente facilitar a movimentação dos bens, especialmente nesta região da África.
lembrando o que disse há minutos sobre o papel articulador da África do Sul em termos de integração económica na zona do SADC. Esse papel, podemos dizer ou não, que até um certo ponto é feito pela Nigéria e pela Costa do Marfim, sobretudo a Costa do Marfim, na toda a zona do franco CFA, ou, de um ponto de vista técnico, da zona da União Económica e Monetária da África Ocidental. Pode-se comparar com a África do Sul, na zona da CEDEAO, ou não? Pronto, a situação é um pouco diferente, no sentido que a economia sul-africana é uma economia desenvolvida, faz produção de muitos bens, até medicamentos ou bens acabados, né? Maquinarias que são vendidos nos países vizinhos, seja Namíbia ou até Moçambique ou Botsuana, etc. Então, a situação que nós temos na África Ocidental, é verdade que, por exemplo, Costa do Marfim representa 40% da zona UEMOA, mas não produz muitos bens industriais, bens acabados, que seriam exportados para os outros países vizinhos. Não é o caso. O Costa do Marfim produz cacau, obviamente, é o maior produtor de cacau no mundo, com 45%, produz petróleo, mas não são bens e serviços que são comprados na região. A Nigéria produz muito, mas a conexão da Nigéria, talvez por ser já um grande país com muitos estados, é um mega-estado neste sentido, tem 26 estados, a conexão com os outros países africanos não é ainda muito boa, seja pela via rodoviária ou aérea. Portanto, infelizmente, não estamos no momento em que a Nigéria e Costa do Marfim, que tem esta capacidade, digamos, mas não estamos no momento em que estes dois países, duas economias, possam ter o mesmo papel do que a África do Sul na zona da SADC. Mas o potencial está lá. A Nigéria é um país que tem muito potencial industrial, que produz muita coisa e que tem também uma situação de protagonismo em termos de alta tecnologia, que pode sim muito bem exportar para a África Ocidental. E Costa do Marfim também constitui um polo. Aqui em Abidjan há pessoas de todo o continente, é uma economia muito dinâmica e, portanto, havendo mais industrialização, produção de bens acabados, poderia sim ter este papel da África do Sul na zona da África Austral. Antes de passarmos à parte final da nossa entrevista, na qual vamos falar de nós, os PALOP, rapidamente, eu não vi, talvez tenha falhado, mas eu não vi nenhuma análise feita sobre os primeiros 6 meses de vida da zona do comércio livre continental africana. Ninguém analisou isso. Na sua opinião, porquê? Entendo que 6 meses é muito curto, mas 6 meses foram os primeiros 6 meses de vida de algo que o continente lutou tanto. Na sua opinião, estes primeiros 6 meses foram positivos? Fizeram-se coisas? As coisas não avançaram porque não houve tempo? Qual é a sua opinião dos primeiros 6 meses da Zona de Comércio Livre Continental Africana? Sim, a Zona Livre de Comércio Continental está efetiva desde 1º de janeiro deste ano, mas nós sabíamos também que seriam precisos pelo menos 3 anos para que o conjunto de regulamento seja efetivado nos países, até a ratificação do acordo, do tratado, também seja feito nos parlamentos onde for necessário. Portanto, é um grande acontecimento, mas também é uma questão que vai se desenvolver ao longo do tempo e nós acreditamos que realmente seja uma dádiva muito interessante. Por quê? Porque vai expandir a capacidade de escoamento dos produtos acabados de um país para outro e nós temos que apostar também na paciência para ver o momento em que a lista dos produtos que vão beneficiar destas reduções de taxas seja definida e todos os regulamentos bem adotados pelos países.
6 meses ainda um período muito curto para julgar do benefício. Logo antes mesmo da proclamação desta zona, era sabido que temos pela frente, pelo menos, tínhamos 3 anos para ver desta zona livre.